Muito bom dia aos que estão aqui presentes, bom dia a todos que estão nos vendo pelo canal do YouTube. Vou chamar a Raquel, que vai dar a palavra para nós, que Deus... Senhor amado, eu coloco a tua serva no seu altar e que o Senhor possa usá-la hoje de uma forma poderosa, como usou agora de manhã às 8h30, Pai. Que o Senhor possa repetir essa palavra ungida, que possamos sair daqui hoje transformados pelo seu poder, a palavra transformadora de Jesus Cristo nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom demais estar aqui com vocês, casa do Pai, revendo alguns queridos, conhecendo novos queridos, né? Vocês sabem, nós estivemos fora uns dias, fomos visitar o nosso filho que está grávido. Carolzinha está já de 6 meses, nunca vi tanto vômito, come e vomita, mas está tudo bem, obrigada. Vai nascer o Davizinho logo, logo, vão estar aqui conosco, se Deus quiser, em junho. E nesse período que eu estava lá, eu tinha me proposto a ler a palavra de Deus, a Bíblia, em um ano, e nós saímos daqui no dia 4 de dezembro, faltavam 280 páginas para aquilo que eu tinha proposto, para eu poder cumprir. Mas foi bom, porque enquanto o Caio ficou trabalhando, eu pude ler e tudo mais. Enquanto eu estava lendo, meu coração queimava muito, porque me vinha o tempo todo a palavra, a estatura do varão perfeito, estatura do varão perfeito. Eu realmente estava muito impactada, porque eu estava lendo o livro de Efésios, e eu lanço um desafio para vocês. O livro de Efésios é algo maravilhoso, tremendo, leia mesmo. E neste livro, eu sabia que Deus estava mostrando que aquilo tinha que... Eu devia me aprofundar mais nesse livro, entender mais sobre o que é o conhecimento da plenitude de Deus. Gente, imagine uma coisa assim, você conhecer Deus, você conhecer Jesus já é algo maravilhoso. Agora você ter o pleno, total conhecimento da plenitude de quem Jesus é, isso é muito forte, isso é muito grande. E aquilo não podia ser uma coisa que ele estava falando apenas para mim, ele estava realmente querendo que todos nós tenhamos esse pleno conhecimento dessa plenitude do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe o que isso vai nos levar? A estatura do varão perfeito. É isso que era a palavra que me chegava o tempo todo. Eu sei que a princípio isso parece uma utopia, e quando eu olho para mim, eu falo, estou longe disso. Né? Claro que alguns de vocês já podem estar, mas não importa, você não tem que se comparar com ninguém. A tua vida é a tua única preocupação. Eu não posso mudar a vida do Caio, você não pode mudar a vida da tua esposa. Cada um é responsável pela sua própria vida. E se Deus prometeu que nós podemos ter esse pleno conhecimento, Ele não mente. Então nós precisamos chegar lá. Nós, como pastores, como líderes da igreja, nós temos usado a ministração da palavra, nós temos usado o conhecimento, o ensino que a gente tem, passando para vocês. Isso é repartido também através das células, através de aconselhamento. Quanto oração e quanto jejum, tudo isso para buscar cada vez mais esta plenitude, de levar a igreja à formação de ser a noiva que Cristo está querendo receber. Isso é muito tremendo. Se você não faz parte de uma célula, você não sabe o que você está perdendo. Ali está sendo dada uma ministração muito mais pessoal, e a gente consegue entrar, às vezes, dúvidas que você não tem como trazer para nós no momento da pregação que você tem. Ali naquele momento, aquilo é sanado. Além de o relacionamento que tem se formado, está sendo muito, muito gostoso. Estamos no melhor dessa época, dos 23 anos, né, de Igreja Batista Manaim. Mas para que isso ocorra, Deus, Ele levantou 5 ministérios. Eu quero ler com vocês a passagem que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde nós lemos na palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 ministérios, 5 chamados que Deus tem, diferente para cada pessoa, e aí aqueles que Ele escolhe vão estar fazendo isso com que finalidade?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vem a palavrinha-chave: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando você lê isso, você vê que tem uma responsabilidade, sim, para esses que são chamados para um desses 5 ministérios, ou até para mais. Conheço pessoas que têm mais de uma área nessas 5 que foram faladas, né? Mas você nota também que isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso daí não tem como, é uma responsabilidade de todo aquele que se diz ser um cristão. E então, cada um de nós temos que estar preocupados conosco, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, nos posicionando naquilo que a gente vê e tudo mais, com a finalidade de ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, nós temos um modelo. E esse modelo é Jesus. E por termos esse modelo, você começa a ver que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e começa a ouvir a ministração, ler a palavra de Deus, transformações, mudanças vão acontecer dentro de você. Algumas delas serão externas, mas outras serão internas. Ninguém pode ver nem saber, mas coisas estão acontecendo ali dentro. E uns serão transformados mais rápidos do que o outro. Isso não é porque Deus ama mais aquele ali, ele não me dá tudo, dá mais para o outro. Não, querido. Isso daí vai depender, esse crescimento vai depender, primeiro, da tua sede e fome por Deus, a sua sede de querer conhecer mais a Deus. Isso vai depender de quanto você lê a palavra e sabe o que é que está escrito, você se dedica à palavra de Deus, e mais do que isso, você conhecendo a palavra, quanto você obedece com aquilo que está escrito. Se está escrito, eu obedeço. É assim que é a palavra de Deus. E mesmo que eu e você possamos estar muito longe de ter esse pleno conhecimento e também de ser como Ele é fiel. E eu estou pedindo para Deus. E não é para a minha vida apenas. Nós temos que ser transformados. Nós temos que ser como Jesus é. Nós temos que entender, compreender, praticar tudo aquilo que Ele fez naquela época, mas continua sendo o mesmo hoje, vai ser eternamente. Esse é o foco, essa é a meta. Pleno conhecimento, total conhecimento. A proposta do livro de Efésios é isso. Por isso que eu falei para você, é um desafio. É pequeno, não são muitos capítulos. Você pode ler rapidamente, mas quando estiver lendo, paizinho, traz a revelação. Mostra o que está por trás. Eu quero aprender, eu quero entender. Se nós temos esse Jesus como esse modelo, o que eu tenho que aprender? E aí, então, eu vou dizer para vocês que eu acho que nós teríamos um ano inteiro para conversar. Nessa primeira ministração, eu estou apenas começando o início do livro de Mateus, pegando poucas coisas de alguns outros, mas nós vamos falar só alguns pequenos exemplos que nós temos em Jesus. Quando você começa a ler Mateus, você vai ver que Jesus começa o seu ministério sendo batizado por João Batista. O batismo é o primeiro testemunho que você e eu damos diante dos homens, diante de principados e potestades, e inclusive diante dos anjos, de que nós realmente morremos para o mundo e agora nós tomamos a decisão de viver o novo de Deus, viver o que Ele tem projetado para cada um de nós. O João, ele até tentou fazer com que Jesus não fosse batizado por ele. Ele falou assim, olha, eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. E a palavra de Jesus em Mateus 3,15 é o seguinte, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe, com essa fala de Jesus,
Ele estava testemunhando a importância do ministério de João Batista, mas ele também estava dizendo que, ligando a missão dele, Jesus, com a de João, porque ambos falavam sobre arrependimento de pecados. E aí claro, você sabe disso, Jesus nunca pecou. Então, se não tem pecado, ele não precisava ser batizado, porque batismo é para nós, os pecadores. Se você não tem pecado, você não precisa ser batizado. Ele não precisava. Ele não tinha do que se arrepender. E ontem eu e o Caio ali, nós estávamos deitados, pronto para dormir, eu comecei. Cássia, já pensou? Você não ter nada que se arrepender? Eu não estou falando daquelas doenças de psicótico que matam e não acha que tem culpa de nada, que está tudo certo, que faz tudo certo. Mas ele não tinha culpa, ele não tinha remorso, ele não tinha peso de nada, porque tudo que ele fazia, ele fazia de todo o coração, entrando e fazendo o seu melhor. Gente, isso teria evitado um bando de gente dentro de consultório. Porque quantas pessoas carregam peso, culpa, marcas passadas, presentes. Jesus não tinha nada disso. Ele não precisava se purificar. Mas, ao ser batizado, ele nos deixou um exemplo. E está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a pergunta que vem é a seguinte: você já foi batizado? Se não, querido, não importa qual a justificativa que você vai dar, porque batismo é um mandamento, é uma obrigação, e nós temos que tomar uma decisão de ser batizado. Ah, mas eu preciso ainda me preparar. Não, porque eu peco muito. Não, mas eu já fui quando eu nasci. Esquece. Jesus foi batizado com 30 anos. Não é assim. Você tem que ter consciência, você tem que saber o que você está escolhendo, o que você está dizendo. Quando você fala, eu entro nessas águas, eu morro para o mundo, mas eu vou experimentar viver o melhor de Deus. É uma decisão de consciência, é uma decisão. Então vem a pergunta, primeira delas, para ver se você pode se identificar com Jesus. Você já se batizou? Se não, próximo batismo, nominho na portaria, já deixa lá teu nominho para os introdutores, porque você tem que fazer este ato de obediência. Como eu disse, é mandamento, é um testemunho e é, então, uma demonstração de obediência. Enquanto Jesus estava sendo batizado, você sabe que o próprio Deus testemunhou sobre ele, né? Mostrando que ali estava o Filho amado, o Rei prometido, o Messias esperado. Deus estava dizendo que aquele ali estava cumprindo o plano de Deus. Ele se tornou como você e eu, limitado num corpo físico. Isso não me entra. Não me entra porque... Você já pensou o Criador dos céus e da terra, dos céus, né? Dos céus, ele está dentro de um corpo, limitado por momentos, por hora. Gente, é uma coisa que não dá para pensar. Ele se esvaziou da sua glória para morrer pela tua vida, no teu lugar. Isso é maravilhoso, é para salvar o homem caído, o homem pecador. O diabo não podia estar contente, ele não podia deixar isso acontecer. Você sabe, ele tentou matar quando Jesus nasceu. Ele falando com o rei Herodes, ele falou, quanto tempo mais ou menos, uma criança, de qual a idade? De 2 anos para baixo, ele mandou matar todos que estavam ali naquela região de Belém. Não deu certo, não deu certo, porque quando Deus tem um plano, Ele cumpre, Ele vai fazer com que aquilo aconteça, independente do ataque do diabo. Então, Ele usou aquela estratégia, né, que Ele usou com Eva, para poder trazer dúvida. Deus tinha dito para Eva, não coma, porque do dia que você comer, você vai morrer. O diabo começa, certamente, é claro que você não vai morrer. E ele coloca trazendo dúvida na palavra de Deus, e ele tinha ouvido, porque quando Jesus recebe da parte de Deus aquela ministração, aquela voz, o que dizia aquela voz? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Oh, glória a Deus! Então, qual a maneira do diabo chegar? Se tu és o filho,
Infelizmente, muitos de nós temos caído na mentira do diabo. Sabe, é gozado quando você pensa nos 2 grandes mandamentos e você lembra que o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus poderia falar para a gente amar o de fora e aí seria mais fácil, mas o molde é como a você mesmo. E na minha vida eu tenho visto muitas pessoas que não conseguem se amar. Elas não se aceitam, não se gostam. Ah, mas é isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Queridas, não é isso, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. Você deve, inclusive, assistir a pregação do Caio que ele fez no dia 31, no culto das 11 da manhã, e o título era História, Identidade e Visão. Você tem uma identidade nova, você foi adotado, você faz parte da família de Deus, você se tornou filho de Deus, você tem direito à herança do teu novo pai, e mais do que isso, você tem um privilégio de receber toda a capacitação que ele tem para te dar. Cada vez que eu subo aqui, eu dou risada de mim. Já contei para vocês, quando eu tirava 5 de português, escrever livro, está aqui em cima. A capacitação é do alto, ele não precisa de líderes, ele forma líderes, ele sabe como atuar na tua vida para trazer o que há de melhor que ele mesmo te deu, e às vezes você nem sabe, você nem desconfia. Eu gosto de pensar que Deus nos ama profundamente, e ele demonstra isso morrendo naquela cruz, no teu e no meu lugar. Então creia, não caia nessa mentira de Satanás, não deixe que a dúvida, você não merece, ninguém pode gostar de você, não, você não, querido, Deus te ama, é assim que está escrito, é a palavra, Deus é amor, ele ama, ele não pode fugir daquilo que ele é. E o diabo vai usar sempre a mesma técnica, a mesma estratégia. Ele vai trazer dúvida, ele vai falar mentira, vai trazer engano, meias verdades para ele também. Ele consegue modificar as coisas, mas nós temos uma parte. Quem nós vamos acreditar? Nós vamos acreditar na mentira do diabo ou nós vamos acreditar no que está escrito, na palavra de Deus? Sabe, Satanás queria que Jesus seguisse a orientação dele. A orientação, porque ele orientou Eva, ela caiu, vamos tentar orientar Jesus também. Fala para essas pedras se transformar em pães, você vai ter a sua fome saciada. 40 dias ele estava em jejum. Uau! É certo que você não vai morrer. Ele usa isso na tua vida. Nós precisamos aprender com o que Jesus fez para que a gente não caia nesse engano. Se Jesus seguisse essa orientação do diabo, ele também estaria usando um poder que o homem não tem para transformar uma pedra em pão. Então ele estaria colocando diante de Satanás uma submissão, porque foi ele que falou, foi ele que fez a sugestão. E ele estaria deixando de ouvir e depender do cuidado do Pai. Sabe que é tanto verdade isso que eu estou dizendo? Sabe como termina essa passagem em Mateus? Ele diz assim, e os anjos vieram e o serviram. Tem muita luta, muito deserto que eu e você estamos passando. Não se preocupe, ainda não acabou. Deus está nisso, tem controle. E os anjos já estão a postos para nos servir. Isso é palavra de Deus, é palavra, é promessa de Deus. Então eu vou parafrasear aqui um pouco Jesus, e ele fala assim, olha, eu não preciso de pão, eu preciso do que sai da boca do meu Pai. É isso que Jesus estava falando. Então nós temos muito que aprender com esse Jesus maravilhoso, porque eu não sei vocês, mas parece que tem dia que a gente mata 1, 2, 10 leões por dia. A coisa é séria, não é assim, né? Você pensa, não, está ruim, não, piora. E aí você fala, não, pera lá, não estou decretando nada para piorar para você, eu estou dizendo que isso é uma realidade que eu e o Caio às vezes temos enfrentado, mas também temos enfrentado e recebido muito a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus para estar conosco nesses momentos. Isso é maravilhoso.
é Ele que vai suprir cada uma das nossas necessidades, e Ele vai continuar fazendo e suprindo cada uma dessas necessidades. E você não pode esquecer que foi o próprio Espírito Santo que o levou até aquele deserto. Então, sem nada, sem recurso, não tendo o que fazer, dependa de Deus. É um ensinamento simples assim. Está ruim, não tem o que fazer. A coisa está que você não vê uma porta aberta. Dependa de Deus. É a melhor coisa que eu e você podemos fazer, e com certeza, você vai descobrir em você, no final de alguns desertos, provações, como você foi mudado. Como eu disse sobre esse poder que Jesus tinha, e como ele se esvaziou, nesta hora nós podemos aprender a ser manso e humilde. Aquele que era soberano total, se restringindo, teve que ser bem humilde, teve que ser bem manso. E já que hoje o Espírito Santo é aquele que conduz a nossa vida, ele vai estar conosco nesses desertos. Creia nisso. Essa tua luta que você está passando tem início, tem meio, mas ela tem fim. Você vai sair deste deserto. É assim, simplesmente assim. Creia, confia, tenha um pouco mais de paciência. Eu gosto de pensar que aquele versículo que fala, basta o dia o seu próprio mal. Às vezes a gente fica pensando, como que eu vou fazer amanhã? Como eu vou fazer depois da manhã? Esquece. Ele só pediu para você viver hoje. O amanhã vai trazer o seu próprio cuidado. Não adianta antecipar. Vai chegar o recurso, a graça, a força para você amanhã. Creia nisso, né? Então, você não deve sucumbir com aquilo que os teus olhos estão vendo, como se não tivesse mais alternativa. Essa realidade, ela é cruel, ela é impossível de sair. O mundo espiritual é muito, muito mais real do que o nosso mundo físico, do que aquilo que os nossos olhos veem. Nesse exemplo que Jesus, nós descobrimos que eu e você podemos vencer o diabo, podemos vencer a nossa carne, os nossos pensamentos, os nossos desejos e vontades, tudo isso olhando para ele e vendo como ele agiu, como ele reagiu, como ele falou, para que a gente possa passar por esses momentos difíceis. E você está sendo conduzido, não está sozinho, ele está contigo, o Espírito Santo, basta você crer e basta você usar a palavra. E aí vem uma pergunta, né? Mais uma lição para nós, e a perguntinha básica é, eu conheço a palavra de Deus a ponto de usá-la nesses momentos de luta? Quanto você tem lido a palavra de Deus? Quanto? Eu falo diante de vocês, a memória minha é muito ruim. Trocar nome de filhos, isso faz tempo. Tem hora que eu vou ler a Bíblia, eu falo, eu nunca li isso. E eu já li várias vezes a Bíblia. Então, para que isso não aconteça, é um esforço meu, porque eu quero estar com aquilo vivo, é Ele. A Bíblia diz que nós não temos que nos preocupar, porque naquele momento Ele vai dar a palavra que nós precisamos falar. Que Ele traga a memória, a minha parte é introjetar dentro de mim a palavra, para que Ele possa reavivar. Mas se você nunca leu, como que você vai usar? Se você só conhece a palavra daquilo que você vem no culto e ouve, como é que você vai usar? Sabe, Satanás até tentou usar a palavra de Deus, mas texto fora de contexto, né? E aí ele falou, atira-te, que os anjos vão te segurar. Aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, assim que está a palavra. Mas se Jesus obedecesse, querido, ele teria morrido como qualquer ser humano, como qualquer um de nós. Então, vamos continuar vendo as ações, reações, as falas de Jesus, no que nós podemos imitá-lo. Eu fico maravilhada quando eu leio o primeiro milagre de Jesus. Esse não está aqui no livro de Mateus, mas ele fez o primeiro milagre num casamento, em Caná da Galileia. Ele estava ali com a turminha dele, mamãe dele junto, e de repente acaba o vinho. E Jesus vai e transforma a água em vinho.
Para alguns de nós, dependendo do tipo de luta que nós estamos passando, a gente vai falar, mas vinho? Soubesse a minha luta, o que eu estou precisando é tão mais do que vinho, né? Mas sabe o que eu gosto? Não é para ninguém se embebedar, não. Eu gosto de saber que Ele se preocupa com grandes e pequenos milagres. Nada é insignificante para Deus. Ele olha para um filho, Ele vê a aflição, Ele vê a necessidade e Ele age em função disso. Gente, que maravilha, como eu fiquei grata pensando nisso. Para nós pode ter sido uma bobagem, mas não era para aquele casal. Ele sabia que ele precisava. Então, se você pensar, nenhuma necessidade nossa é pequena demais, é insignificante demais, ou é grande demais, Ele pode tudo. Ele pode tudo. E eu me lembrei, enquanto eu estava escrevendo isso, de uma querida que chegou e falou assim, eu estava orando tanto, queria tanto ganhar um perfume. E Deus fez uma pessoa dar um perfume para ela, sem nada, nem saber. Pode ser insignificante para muita gente, mas não é. Quando você recebe, pequeno ou grande, Ele é capaz. Ele é capaz. E aí, sabendo isso que você viu nesse primeiro milagre, o que nós podemos tirar dessa passagem? Que Ele vai poder te usar para poder chegar em pessoas, para filhos, para necessidades, não importa se elas são grandes ou pequenas, Deus pode te usar em toda e qualquer situação, e você tem que estar simplesmente dizendo, eis-me aqui, me usa para louvor da tua glória. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, saber que se Ele te trouxer alguém do lado, começar a falar, Senhor, o que eu posso fazer? Às vezes você só vai poder orar, só orar, isso já é bom demais. Isso já é bom demais, porque às vezes você se sente tão só, sabendo que tem gente atrás orando, te dando cobertura, te sustentando a sua mão. Vamos para outro ensinamento. No início do ministério de Jesus, você vai ver que Ele foi morar num lugar. Eu só estou no início do livro de Mateus. Ele foi morar num lugar chamado Galileia dos Gentios. Mateus 4,16 diz assim, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Qual o ensinamento? Para Jesus, todo mundo é importante. Todo mundo necessita de salvação. Então, às vezes, Ele vai te levar para lugares que você vai falar, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse trabalho? Olha o que eu passo dentro desse trabalho. Olha como eu estou sendo espizinhado. Querida, você é sal e luz. Você é sal e luz. Simples assim. Eu me lembro quando nós fomos para o Iraque, uma semaninha antes, nós fomos até Belo Horizonte para receber as últimas instruções, e aí nós fomos orar, e Deus, usando uma querida, Ele falou assim, não me peça para ver milagres, não me peça para ver curas, vocês irão plantar. Eu plantei. Apolo regou. Não é assim que diz a palavra? Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Se fosse só isso, maravilha. Olha o que ele diz. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso é maravilhoso. Sabe, nós precisamos aprender só a ser dirigido pelo Espírito Santo. Está ali, está difícil, está ruim, mas e se? E se for você ali, aquele salzinho, aquela luzinha que está precisando e que Ele sabe que pode contar, mas só tem encrenca? Nós já fomos encrencas. Nós também já fomos encrenca. E alguém teve paciência conosco, e alguém chegou, e alguém ministrou, e alguém orou. Nós já fomos. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, 2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não é para você chegar lá, seu idiota, você não está... Não. Ele está dizendo que você pode exortar, você pode ensinar, mas com paciência, em cima da doutrina,
com doutrina. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, testemunhe, viva, deixa o resto comigo. Não é assim que ele está dizendo? Deixa o resto comigo. Vai fazendo a tua parte, deixa o resto comigo. Sabe, um outro aprendizado que eu gosto de ler na palavra de Deus é que no início do seu ministério ele fez discípulos, né? Aí você vai falar, mas eu vou fazer discípulo aonde? De quem? Não faço nada. Você já começa a fazer discípulo dentro da tua própria casa. Aquilo que teus filhos virem você fazer, eles vão repetir. Se eles virem que você é extremamente colérico, bravo, gritando, se você não tem paciência, se você xinga toda hora, você não faz ideia de como eles aprendem rápido. Eles são esponjas. A tua maneira de ser vai mostrar se você está fazendo um discípulo para Jesus ou está fazendo alguém à tua imagem e semelhança. E aí a coisa dá ruim. Dá muito ruim. E como é que Jesus fazia esses discípulos? Ele fazia porque ele ensinava a palavra, mas eles viam qual era o comportamento dele, qual era o viver dele, como ele se relacionava com as pessoas. Eles viam que Jesus estava curando todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, até mesmo aquelas pessoas que são atormentadas. Gente, para um pouquinho aqui comigo. Tem umas pessoas que são encrenca. Tem pessoas que você fala assim, não, esse não dá, esse não dá. Mas quem pode mudar essa pessoa? É Jesus. E se ele estiver te usando para você chegar ali perto? Nossa primeira reação é, estou fora, não chego perto, porque isso daí só... Tá bom, você pode às vezes nem chegar perto, mas você pode orar por ela, você pode pedir para ela. Você pode ter esse ensinamento de Jesus e ser como ele é. Então, se você pudesse resumir, nós vamos ver que o evangelho de Jesus era inteiramente prático, inteiramente intenso, e por isso ele andava junto com as pessoas. Andando junto com alguém, seja na igreja, seja na célula, seja andando junto com alguém, você acaba aprendendo. Não sei vocês, mas... eu e o Caio temos tanta afinidade em tantas coisas, não é porque sempre a gente foi... Não. É porque vai passando o tempo, você começa a saber tanto que o outro gosta e você gosta também, a coisa muda. Mas só muda quando você vai para a fonte do amor, para pedir para ele, porque senão a vontade dele era pegar meu pescocinho e a minha dele. Mas tem um momento que você começa a parecer um com o outro. Você está falando com um, parece que o outro já sabe o que você vai falar. É isso que acontece. Então nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar junto, conhecer as pessoas com mais profundidade, saber ouvir. Olha, sinceramente, está faltando ouvido. Está faltando ouvido, gente. Está faltando você chegar para alguém e quando você perguntar, está tudo bem? Se a pessoa falar, está tudo bem, tenha coragem de perguntar, mas está mesmo? Olha no olhinho dela. Olha no olhinho. Às vezes você só vai precisar escutar. Ela só está precisando de um colo. Ela não está pedindo para você tomar decisão. Ela só está precisando que você escute. E assim você começa a fazer discípulo. Sabe, quando você vê as curas que ele fez, paralítico cego, endemoniado surdo, coxo, trazendo libertação, ressuscitando Lázaro 4 dias, a própria criança, Talita Cume, né? Daí que vem o nome da minha filha. Foram tantos milagres feitos, mas sempre de acordo com a necessidade dos que chegavam perto. Então, fica atento para a necessidade de quem chegar perto de você. De repente, você vai poder estar orando, você vai poder estar ouvindo, eu não sei. Ele vai te dirigir. E aí você vai perguntar assim, Raquel, o que você está querendo dizer com isso? Eu volto a dizer o que eu disse lá atrás. Para Deus, toda necessidade é importante. Toda e qualquer necessidade. A nossa parte é orar pelas doenças, a nossa parte é orar pelos casamentos, a nossa parte é orar pelos filhos, a nossa parte é orar por um emprego, a nossa parte é fazer como Jesus fez,
para que seja curado corpo, alma e espírito. É isso, porque nós precisamos pedir para Deus que a gente possa ser como Jesus, porque Jesus, e aqui tem outro ensinamento, se compadecia das pessoas. A Bíblia diz que nesse final dos tempos, o amor de muitos está esfriando. Então que isso não chegue no teu coração, que você não fique voltado simplesmente para o teu mundo, para as tuas necessidades, que você saiba, eu preciso desse amor que vem do alto, eu preciso ser incomodada com a tristeza, a luta do meu irmão, eu tenho que estar junto. Somente assim nós vamos entender que Deus está nos chamando para sermos mais ousados, para que a gente seja mais ativo. Nós somos um povo que tem tido medo, mas se eu orar e não acontecer nada, não é função nossa, não é você que está curando nem eu, a nossa parte é orar, a nossa parte é buscar, é isso, sabe? Ser curado por Deus, trazer libertação é um privilégio. Você é um vaso, o vaso que Ele está formando para ser vaso de honra. Só tem 2 tipos de vaso, ou é para honra ou é para desonra. O que você prefere é uma decisão sua. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17: estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero ver isso, eu quero fazer parte disso. É muito lindo, ser como Jesus é muito lindo, é viver perigosamente, é saber o que Ele vai te trazer para o dia de hoje, o que Ele vai aprontar para a tua vida, quem Ele vai trazer para você poder estar do lado. Infelizmente, nem todo mundo que recebe cura vai ser o quê? Salvo. Lembra os 10 leprosos? Os 10 receberam, mas somente um voltou, não só para agradecer, mas para que pudesse ser salvo. Então agora eu quero só finalizar. Jesus, Ele ensinou, Ele trouxe verdades profundas. A Bíblia diz que a manifestação de Jesus, quando Ele fala, eu e o Pai somos um. Era muito difícil alguém falar Deus, etéreo, negócio que você nunca viu, tem a palavra, mas não sabe como. Agora Jesus se fazendo carne, você sabe como é Deus. Porque Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele é a manifestação do próprio Deus, o Pai. Ele é o Pai. Não existe 3 deuses, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, manifestações diferentes, mas Ele fez tudo isso, Ele delegou autoridade para a tua vida. O que você tem feito com essa autoridade que Ele está te delegando? Ele disse que nos daria poder sobre escorpiões, sobre cobras, não iria causar dano algum para nós. O que nós temos feito com isso? Mas nós não podemos esquecer também que, apesar de todas essas maravilhas, Jesus foi julgado, criticado, acusado, perseguido. E isso pode acontecer com você também. Pode acontecer comigo. Será que nunca aconteceu? E olha, vai piorar, porque vai chegar um tempo que a Bíblia diz que todos odiarão vocês por causa do meu nome. É o que está escrito na palavra. Então, que desafios essa pregação está trazendo a nós? Primeiro que nós precisamos ler muito mais a palavra. Olha, eu sei que vocês têm celular e sei que vocês olham enquanto estão aqui, não para ver o WhatsApp, nem nada, que vocês estão em cima da palavra, buscando ali, né? Você não está vendo o recadinho que está entrando. Mas o celular é maravilhoso. Só que, às vezes, a gente se perde nessas outras coisas que entram. Você vem com o celular, se você não tem uma Bíblia, como que você vai pôr os seus pontos? Nossa, comecei a ler de novo, já tem ponto de interrogação. Porque é Deus na tua vida, querido. Pega a Bíblia, começa a ler, começa a saber o que seu Deus, o que teu rei fez para seguir esse exemplo dele. Você precisa ler a palavra, e você conhecendo a palavra, você precisa saber usar para poder rebater Satanás, para poder dizer não para as mentiras dele, para as sugestões dele. Você precisa, inclusive, pedir para Deus que Ele te encha desse amor, dessa misericórdia, dessa compaixão, para que você possa amar o teu próximo como a você mesmo.
Esse é o segundo mandamento. Primeiro é a ele, o segundo é o irmão, mas a você também. Amor é a dimensão que nós temos que andar. Lembra que um dia você foi exatamente como aquela encrenca, e você precisou que alguém tivesse paciência, compaixão da tua vida, que investisse em você. Eu não sei você, a primeira vez que alguém orou por mim foi uma feto de 10 anos, minha prima, que foi na minha casa. E ela vendo a Thalita não dormindo, tudo aquilo, ela tinha levado uma amiguinha dela. Minha prima não era crente. Quem foi na minha casa foi minha prima, mas ela levou por acaso uma amiguinha. 10 aninhos. E depois que eu me converti, fui dar um beijo nela. Nossa, como eu orei dentro da tua casa. Eu ficava lá dentro 10 aninhos. Foi a primeira pessoa que orou por nós. Deus é maravilhoso. Sabe, se você ama a Deus, pode ser que você passe pela rejeição, que você passe por todo aquele sofrimento. Essa passagem que eu falei, Mateus 10, 22, diz assim, olha, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Se fizeram com ele, vão fazer conosco também. Está em Mateus isso, capítulo 5, versículo 11, o 12a só. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! Sabe quando você lê bem-aventurado? Muitas pessoas traduzem bem-aventurado por feliz, né? Mas bem-aventurado é muito mais do que feliz. É um estado permanente, um sentimento permanente de felicidade. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me guardar, sei que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Aleluia! Você foi chamado para ser sal e luz. Olha o que está escrito, Mateus 5, capítulo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele está dizendo que, independente do que for, rejeição, sentimento, ataques e tudo mais, a Bíblia nos ensina, meu irmão, não rejeite as pessoas, ore por elas, ame essas pessoas. Está escrito, ame os seus inimigos. E olha que aquele parente que é uma encrenca, ele nem é tanto assim teu inimigo, mas ele está dizendo, ame os teus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, dê a outra face a quem está te batendo. Isso faz parte do ensinamento de Jesus. E é fácil? Nós precisamos da graça. Ele dando graça a gente consegue, sabe? Não fica irado porque você tentou falar para o meio nesse final de ano e as pessoas te rejeitaram, não quiseram ouvir, estava todo mundo bebendo, não está. Querido, não fique irado com eles, não para de orar por eles, não deixe de pregar, mesmo que você não fale uma palavra. A tua vida é a pregação naquele meio e Deus vai estar operando na observação que eles estiverem fazendo em cima de vocês. O que ela tem que eu não tenho? Como meu pai falava. A gente estava falido com as ovelhas, com os bodes lá que nós tínhamos tido no sítio. E meu pai falava, vocês parecem hiena. Nunca vi isso. Está tudo ruim, perderam tudo que ganharam no Iraque. Vocês não param de rir. A gente não precisava falar. A gente vivia. Sabe, continua orando, peça para Deus para abrir os ouvidos dele, para quando a palavra vier, aquilo entrar no coração, para abrir os olhos, para eles enxergarem a realidade espiritual, verem a necessidade que eles têm, que eles são pobres de espírito, que eles estão precisando desse renovo, dessa graça de Deus. Peça isso para Deus, para o coração já estar preparado, aquele solo firme para a palavra entrar, frutificar, trazer vida. Peça a Deus para que Deus traga arrependimento para eles. Eu sei que você vai dizer assim para mim, Raquel, mas isso daí eu vou estar jogando pérola aos porcos. Mas sem a tua luz, esse porco nunca vai ser transformado. Deus sabe a hora que você vai falar, chega. Porque Ele vai falar, basta primeiro. Mas eles nunca vão poder chegar lá em cima no céu para falar, eu não sabia.
Ninguém pregou para mim. Não existe isso. Não existe isso. Nós devemos orar pelos inimigos, quanto mais para os nossos familiares. Sabe, eu amo a palavra de Deus, eu amo isso. Eu quero terminar com vocês com uma coisinha que está no livro de Mateus, capítulo 5. Você já viu que eu estou no capítulo 5, né? Comecei o ano, estou no 5. Vamos lá. 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Aí você vai dizer assim, eu estou longe de ser perfeito. Eu também. Mas Ele sabe, se o teu coração, se lá dentro você está dizendo para Ele agora, eu quero, Senhor. Eu quero viver para te agradar. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Me ajuda a fazer isso. Ele sabe se nós de coração estamos querendo ser como Ele é. A graça é dele. A provisão vem dele. É do alto que virá a capacitação. Então, o que nos resta fazer? Vamos orar? Aleluia. Paizinho. Paizinho. Tua palavra nos desafia, Senhor. Tua palavra é tão rica, ela é tão maravilhosa, Senhor. Pai, faz tempo que nós estamos falando que a tua palavra é como um espelho, nós olhamos para ela, a gente se vê e vê como está longe, ou como nós já melhoramos, como nós já progredimos. Tua palavra é assim, Pai. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que este culto, essa nossa primeira ceia, Pai, venha como um desafio, como um desejo do coração de viver para o Senhor. Venha como aquilo que nós estamos precisando. Retira de nós, Pai, o que não te agrada. Retira de nós, Senhor. Retira de nós aquilo que te entristece. Pai, em nome de Jesus, começa a cura pelo relacionamento dentro da nossa casa. Nos faz ter na esposa e nos filhos, Pai, os nossos primeiros discípulos, Pai. Nos faz amar, Pai, nos faz amar, nos faz perdoar, nos faz dar outra face, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, Pai, não é para que ninguém veja, é somente nós e o Senhor, Pai. Nós queremos ser a tua imagem. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu sei que o Senhor pode me capacitar. Se está escrito, eu sei que o Senhor pode fazer, Pai. Vai retirando tudo aquilo que não te agrada. Vai trazendo, Pai, esse desejo, essa vontade de ser como o Senhor é. Que a gente não fique olhando para a incapacitação, daquilo que está faltando, mas para cada vitória que nós conseguirmos. Quando a gente conseguir parar de gritar, quando a gente conseguir parar de ficar irritado por bobagem, Pai. Quando a gente conseguir dominar esse temperamento, Pai, que muitas vezes é aquilo que está nos controlando, Pai. Doce Espírito, vem, doce Espírito, vem. Vem, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que ali estão, Pai, mas vai trazendo, Senhor, essa fome e sede do Senhor. Abra as nossas mentes. Algumas pessoas dizem que não conseguem entender, mas há tantas linguagens na Bíblia que pode nos ajudar, nos capacitar. Tira a preguiça, Deus, tira a religiosidade, Pai, que a gente não venha te buscar só na hora do aperto, da luta, da provação, do deserto, Senhor. Pai, nos muda, Pai, e nos faz bonitos para Ti mesmo, para receber essa igreja gloriosa, pura, sem mácula. O Senhor quer nos apresentar a si desta maneira. Então a nossa parte, Senhor, eis-nos aqui. Seja feita a tua vontade na nossa vida. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tomar ceia agora. Eu queria... Pode ser que alguém que vai tomar a ceia ainda não tenha entendido o significado real deste ato memorável que nós vamos fazer. É um memorial. Tem dois elementos
um suco de uva que representa o sangue de Jesus e o pão. No capítulo 17 do livro de Levítico, no versículo 11, nesta versão da Bíblia revista e corrigida de 1995, diz assim: porque a alma, e o original, e essa tradução que está sendo projetada é melhor do que essa que diz que a vida da carne está no sangue. No original hebraico, a palavra correta seria vida e não alma. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação da vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação da vida, pela vida. Então, o sangue tem a função, o sangue derramado que tem a vida, tem a função de trazer, de remir os nossos pecados. É esta que, teologicamente, é a função deste memorial que nós vamos fazer bebendo esse suco. E o pão? Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 6, o versículo 35 de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Então a vida foi dada pelo sangue, e ele é o pão, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então a função do pão é, primeiro, inserir eu e você no corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. A função do sangue foi trazer vida para aquele que já estava morto, porque o salário do pecado é a morte. E como que você é restaurado a sua vida em Cristo Jesus? Quando você declara com a boca e crê no coração, você é salvo. E portanto, este trabalho teológico que é o significado dessa ceia que nós vamos tomar, você tem que compreender isso, que você, quando comer o pão, você está declarando, trazendo a memória de que você já está fazendo parte do corpo de Cristo. Tem alguém que ainda não recebeu esses elementos e queira receber, por favor, eles podem distribuir para você. Tem uma pessoa aqui, por favor. Então, quando você tomar desse pão, vamos ficar de pé, irmão, vamos ficar solenemente. Deus quer falar comigo, com você hoje, trazer claramente para você esse sentido claro de que Ele inseriu você dentro do corpo que é Cristo, dentro do corpo que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Então, quando você comer desse pão, lembre-se que você faz parte do reino de Deus, você é filho de Deus e, portanto, é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E quando você tomar desse suco, tenha consciência de que o fato de você estar trazendo a memória, que quando você tomar esse suco, você lembre de que Ele derramou o seu sangue precioso na cruz, trazendo vida para você. Você já era morto, você estava fadado a ir para o inferno, irmãos. E nesse momento você vai lembrar que você, por causa dele, vai passar a eternidade com ele. Amém? Então coma com alegria. Pai amado, é incompreensível para nós o seu amor, Pai. Quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, nós vamos compreender, porque vamos vê-lo face a face, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, e vamos ter a eternidade para poder compreender o seu amor, Pai. É incompreensível para nós. Nós vamos não só compreender, mas nós vamos experimentar diariamente pela eternidade, que é uma coisa, é um conceito que nós não conseguimos compreender. O que é eterno? Não vai ter fim. Experimentarmos isso, aquilo que nós estamos num período tão pequeno da nossa vida, enxergando, Pai. Muito obrigado, Senhor.
que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos continuar sendo luz e sal na terra, trazendo alegria àquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Que esse ano de 2024 nós possamos levar muitas e muitas vidas a conhecer o seu poder, o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a paz que excede a todo entendimento, mesmo num mundo conturbado, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, Pai. E nós te louvamos por isso. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje. E quando você louvar aqui agora, terminando esse culto, lembre que você é filho de Deus. Amém, irmãos?